Maresias estava silenciosa. O mar quebrava como sempre quebrou. O vento carregava o mesmo cheiro de sal e a mansão de frente para o oceano continuava imponente. Mas naquela noite tudo era diferente. O celular vibrou sobre a mesa e não era patrocinador, não era treinador, não era imprensa. Era a mãe. E o que apareceu na tela não era um conselho duro nem uma discussão comum de família. Eram palavras afiadas, frases que atravessavam o peito como lâminas, acusações que desmontavam anos de parceria, lealdade e sacrifício. O ídolo que encarava ondas gigantes no Havaí ficou imóvel diante de uma simples mensagem, porque algumas tempestades não vêm do mar, elas nascem dentro de casa. Naquela noite não foi um troféu que caiu, foi uma estrutura inteira construída desde a infância. Foi a confiança, foi o vínculo, foi a base emocional de um campeão. O que parecia apenas mais um conflito familiar escondia algo muito maior. Uma guerra silenciosa envolvendo dinheiro, poder, controle e uma dependência que vinha sendo construída há décadas. O Brasil veria os prints depois, mas ninguém enxergaria o momento exato em que o coração de um filho se partiu ao perceber que o amor podia ter preço. E o que realmente aconteceu naquela conversa privada é muito mais profundo do que você imagina. Assista até o final, porque a última revelação vai te deixar impactado e pode mudar completamente sua visão sobre essa história. Antes de continuarmos, já deixa o seu gosto no vídeo, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e escreve aqui nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. Porque hoje você vai entender como uma simples mensagem foi capaz de abalar um dos maiores campeões do nosso país. Respire fundo, porque a tempestade está apenas começando. Antes dos títulos mundiais e dos contratos milionários, existia apenas um menino magro correndo pela areia de Maresias, no litoral norte de São Paulo. Gabriel Medina nasceu em 22 de dezembro de 1993 e cresceu em uma realidade simples, longe do glamour que o cercaria anos depois. Seus pais se separaram quando ele ainda era criança e a responsabilidade de sustentar a casa caiu principalmente sobre sua mãe, Simone Medina. A vida não era fácil. Havia contas para pagar, insegurança financeira e o medo constante do futuro. Foi nesse cenário que o surf apareceu como algo maior do que um esporte. Quando ganhou sua primeira prancha, ainda muito novo, Gabriel não enxergou apenas diversão, mas uma oportunidade. Ele treinava todos os dias, enfrentando água fria, ondas difíceis e campeonatos regionais onde competia com jovens que tinham mais recursos. Enquanto muitos surfavam por hobby, ele surfava com propósito. A família acreditava no talento dele, e esse talento passou a representar esperança. Aos poucos, os resultados começaram a aparecer. Gabriel se destacou nas categorias de base, conquistou títulos importantes no Brasil e chamou a atenção de patrocinadores. Cada vitória parecia aliviar um pouco o peso que a família carregava. A relação entre mãe e filho ficou ainda mais forte nesse período. Simone assumiu papel central na organização da carreira do filho, acompanhando competições, negociando contratos e cuidando da parte administrativa. O sucesso não veio de repente, foi construído com disciplina, pressão e muitas expectativas. Gabriel cresceu sabendo que seu desempenho no mar impactava diretamente a estabilidade da casa. Isso criou uma ligação intensa entre resultado e responsabilidade. Quando ele se tornou profissional e começou a competir no circuito mundial, a sensação era de que um sonho coletivo estava se realizando. Mas junto com a glória vinha uma pergunta silenciosa que ainda não tinha resposta clara. Até que ponto aquele menino ainda surfava por amor ao mar? E até que ponto surfava para manter de pé tudo que havia sido construído ao seu redor? Em 2014, o mundo do surf assistiu a um momento histórico. Em Pipeline, no Havaí, Gabriel Medina conquistou o primeiro título mundial de um brasileiro na elite do esporte. A vitória não foi apenas esportiva, foi simbólica. Ele abriu caminho para toda uma geração que passou a acreditar que era possível chegar ao topo. A partir dali, tudo mudou. Os contratos cresceram, as viagens se multiplicaram e o nome de Gabriel virou marca internacional. Patrocinadores globais, campanhas publicitárias e aparições constantes na mídia transformaram um atleta em um dos esportistas mais bem pagos do país.
Mas enquanto o público via apenas troféus e celebrações, nos bastidores uma estrutura empresarial se consolidava. A carreira deixou de ser apenas esportiva e passou a funcionar como um grande negócio. A gestão financeira e administrativa estava concentrada dentro da própria família. Simone Medina assumiu papel decisivo nas decisões estratégicas, participando de negociações e controlando a organização dos recursos. O padrasto, Charles Saldanha, seguia como treinador. A dinâmica era clara: família e empresa misturadas. Durante anos, esse modelo parecia funcionar. Gabriel conquistou também os títulos mundiais de 2018 e de 2021, consolidando-se como tricampeão. Cada vitória reforçava a ideia de que o sistema era eficiente. No entanto, quando uma carreira cresce rápido demais, surgem novas perguntas. Quem toma as decisões finais? Quem controla os contratos? Quais são os percentuais? Quais os limites entre família e empresa? À medida que o patrimônio aumentava, a dependência da estrutura familiar também se tornava mais evidente. Gabriel raramente aparecia sozinho em entrevistas ou negociações importantes. A imagem pública era de união absoluta, mas a linha entre apoio e controle começava a ficar menos visível. O sucesso criou um império milionário. Porém, esse império parecia não ter fronteiras claras entre laço afetivo e sociedade empresarial. E quando dinheiro, poder e família ocupam o mesmo espaço, o equilíbrio se torna frágil. Foi nesse cenário de prosperidade e tensão silenciosa que uma mudança inesperada começou a surgir, alterando completamente a dinâmica que parecia tão sólida até então. Em 2020, o mundo parou por causa da pandemia. Competições foram suspensas, viagens canceladas e atletas ficaram mais tempo em casa do que nunca. Para Gabriel Medina, aquele período significou algo além da pausa no circuito mundial. Foi o momento em que a rotina acelerada deu lugar ao silêncio, e no silêncio surgiram reflexões que antes não tinham espaço. Nesse contexto, a relação com Yasmin Brunet ganhou força, e o namoro evoluiu rapidamente e os dois passaram a viver juntos. Yasmin já tinha carreira consolidada como modelo e experiência no meio artístico, o que trouxe uma nova perspectiva para a vida de Gabriel. Pela primeira vez em muitos anos, alguém de fora da estrutura familiar participava de decisões cotidianas e fazia perguntas diretas sobre contratos, finanças e autonomia. Essas perguntas não eram acusações, eram questionamentos simples. Quem administra exatamente os recursos? Quais são os percentuais? Quais são os limites entre família e empresa? A partir daí, Gabriel começou a demonstrar interesse em compreender com mais profundidade sua própria estrutura financeira. Segundo informações divulgadas na época pela imprensa, houve revisão de acordos internos e mudanças nos valores repassados mensalmente à família. Esse movimento marcou uma ruptura no modelo que vinha sendo mantido desde o início da carreira profissional. A tensão aumentou, e o que antes era tratado como unidade passou a revelar divergências. O casamento de Gabriel e Yasmin, realizado de forma reservada no Havaí no final de 2020, simbolizou essa nova fase de independência. No entanto, a mudança não foi recebida com naturalidade por todos. A relação entre Gabriel e seus pais começou a se desgastar publicamente, com trocas de indiretas nas redes sociais e notícias sobre conflitos internos. A faísca não surgiu de um único evento, mas de um conjunto de decisões que apontavam para a autonomia. E quando alguém decide assumir o controle da própria vida depois de anos de dependência, o impacto costuma ser profundo, especialmente quando envolve família, poder e dinheiro. Em outubro de 2021, a tensão que vinha crescendo nos bastidores finalmente explodiu de forma pública. O que até então era tratado como conflito familiar ganhou proporções nacionais quando mensagens privadas enviadas por Simone Medina ao filho vieram à tona. O conteúdo foi divulgado pelo jornalista Léo Dias e rapidamente se espalhou pelas redes sociais e programas de televisão.
Nas mensagens, Simone criticava duramente Yasmin Brunet e fazia acusações graves envolvendo o passado da modelo. O tom não era de conversa comum entre mãe e filho, era um texto carregado de mágoa, revolta e humilhação. As palavras surpreenderam o público, porque contrastavam com a imagem de união que sempre foi exibida em pódios e entrevistas. Para quem acompanhava apenas as vitórias no mar, parecia impossível imaginar que a relação familiar estivesse naquele nível de desgaste. O impacto foi imediato. A família de Yasmin reagiu, advogados foram acionados e o caso passou a envolver possíveis medidas judiciais por difamação. Ao mesmo tempo, Gabriel manteve postura discreta. Não houve ataque público nem exposição adicional de detalhes. O silêncio dele chamou atenção, mas também indicava que o conflito já estava além das redes sociais. Segundo informações divulgadas na época, o rompimento entre mãe e filho tornou-se definitivo naquele momento. Gabriel bloqueou Simone em suas redes e interrompeu o contato direto. A decisão simbolizou algo maior do que um simples desentendimento. Representou o corte de um vínculo que durante décadas foi visto como innecessário. A mensagem marcou o ponto de virada da história. Não era mais apenas uma discussão sobre dinheiro ou gestão de carreira, era uma ruptura emocional exposta diante de milhões de pessoas. A imagem do império familiar desmoronou em poucos dias. Mas o efeito mais profundo daquela troca de palavras ainda estava por aparecer, porque o desgaste público seria apenas o começo de um impacto muito mais silencioso e difícil de enfrentar nos meses seguintes. Depois da exposição pública das mensagens e do rompimento com a família, muitos imaginavam que Gabriel Medina voltaria ao foco apenas no esporte e deixaria a polêmica para trás. Mas o impacto do conflito não ficou restrito às redes sociais ou às manchetes. Ele começou a aparecer onde poucos conseguem ver: na saúde mental. No início de 2022, às vésperas de iniciar a temporada do Circuito Mundial, Gabriel anunciou que não competiria. Em comunicado oficial, informou que precisava cuidar de si mesmo e que estava enfrentando um quadro de esgotamento emocional. A notícia surpreendeu fãs, patrocinadores e especialistas do esporte. Ele estava no auge da carreira, tricampeão mundial, tecnicamente preparado e fisicamente apto. Mesmo assim, decidiu parar. Pouco depois, tornou público que estava lidando com depressão. A decisão de se afastar mostrou que o problema não era físico, era interno. A pressão acumulada ao longo dos anos, o rompimento familiar e a exposição constante criaram um peso difícil de administrar. Ao mesmo tempo, o casamento com Yasmin Brunet também chegou ao fim em 2022. O relacionamento, que havia começado como símbolo de independência, terminou em meio ao desgaste provocado pela crise. Pela primeira vez desde a infância, Gabriel se viu distante da família, separado da esposa e fora das competições. O mar, que sempre foi seu refúgio, deixou de ser prioridade. Ele iniciou acompanhamento psicológico e passou meses longe do circuito. A decisão foi amplamente debatida, mas também gerou apoio de atletas e profissionais que destacaram a importância de cuidar da saúde mental. A queda não aconteceu sobre uma prancha nem diante de uma onda gigante. Aconteceu dentro de casa, no silêncio dos dias sem competição. E essa pausa forçada mudaria não apenas a trajetória esportiva dele, mas também a forma como ele enxergava sua própria história, preparando o terreno para um retorno que ainda não tinha data certa para acontecer. O afastamento das competições em 2022 marcou um ponto de ruptura na vida de Gabriel Medina, mas também abriu espaço para a reconstrução. Longe do circuito mundial, ele iniciou o tratamento psicológico, reorganizou sua rotina e passou a priorizar o equilíbrio emocional. A pausa não foi simples. Atletas de alto rendimento vivem sob cobrança constante, e ficar fora das disputas significava enfrentar dúvidas sobre desempenho e futuro. Ainda assim, a decisão de cuidar da saúde mental foi mantida. Ao longo de 2023, Gabriel voltou gradualmente às competições, buscando recuperar ritmo e confiança. O retorno não foi imediato em termos de resultados, mas representou algo maior. Ele estava novamente no mar por escolha própria, não por pressão. Em 2024, nas Olimpíadas de Paris, realizadas com provas de surf em Tiaopo, no Tahiti, Gabriel protagonizou uma das imagens mais marcantes dos Jogos.
Após completar uma onda quase perfeita, levantou-se sobre a prancha e apontou para o céu, cena que circulou pelo mundo e simbolizou superação. A performance mostrou que o talento permanecia intacto. Porém, por trás da imagem icônica, existia uma trajetória de reconstrução silenciosa. Nesse mesmo período, sinais de reaproximação com Simone Medina começaram a aparecer nas redes sociais. Comentários públicos indicaram uma reaproximação respeitosa, porém distante do antigo modelo de gestão conjunta. Não havia mais sociedade empresarial, nem controle financeiro compartilhado. O vínculo parecia agora limitado ao campo familiar, ainda que marcado por um passado recente muito intenso. Esse novo formato exigiu maturidade de ambos os lados. Gabriel já não era o jovem que dependia das decisões da família para organizar a carreira. Ele assumiu maior autonomia sobre contratos, equipe técnica e planejamento esportivo. Ao mesmo tempo, manteve discrição ao falar sobre conflito, evitando alimentar polêmicas. A cicatriz continuava ali, mas não precisava mais ser exposta diariamente. No cenário esportivo, o surf brasileiro seguia forte, com novos talentos surgindo e ampliando a presença do país no circuito mundial. Gabriel continuava sendo referência, mas agora dividia espaço com uma geração que cresceu inspirada por ele. Essa mudança de posição também trouxe reflexão. De garoto responsável por sustentar a casa, ele se transformou em ícone que influencia milhares de jovens. A pressão não desapareceu, apenas mudou de forma. O capítulo atual da vida de Gabriel mostra alguém que aprendeu de maneira difícil que sucesso profissional não substitui estabilidade emocional. A reconciliação parcial, o retorno ao mar e a nova postura pública indicam avanço, mas não encerramento. Porque algumas histórias não terminam com aplausos ou conflitos resolvidos. Elas continuam, evoluem e deixam perguntas abertas que ainda estão sendo respondidas com o passar do tempo. Depois do retorno às competições e da imagem marcante nas Olimpíadas, muitos acreditaram que a história de Gabriel Medina finalmente havia encontrado estabilidade. Mas reconstrução não acontece da noite para o dia. Ela é lenta, cheia de ajustes e decisões difíceis. Gabriel passou a adotar uma postura mais reservada fora das competições. Entrevistas se tornaram mais cuidadosas. Exposições pessoais diminuíram e a prioridade deixou de ser provar algo para o mundo. O foco passou a ser equilíbrio. Dentro desse processo, a relação com Simone Medina começou a dar sinais de diálogo. Comentários públicos nas redes indicaram uma reaproximação respeitosa, porém distante do antigo modelo de gestão conjunta. Não havia mais sociedade empresarial, nem controle financeiro compartilhado. O vínculo parecia agora limitado ao campo familiar, ainda que marcado por um passado recente muito intenso. Esse novo formato exigiu maturidade de ambos os lados. Gabriel já não era o jovem que dependia das decisões da família para organizar a carreira. Ele assumiu maior autonomia sobre contratos, equipe técnica e planejamento esportivo. Ao mesmo tempo, manteve discrição ao falar sobre o conflito, evitando alimentar polêmicas. A cicatriz continuava ali, mas não precisava mais ser exposta diariamente. No cenário esportivo, o surf brasileiro seguia forte, com novos talentos surgindo e ampliando a presença do país no circuito mundial. Gabriel continuava sendo referência, mas agora dividia espaço com uma geração que cresceu inspirada por ele. Essa mudança de posição também trouxe reflexão. De garoto responsável por sustentar a casa, ele se transformou em ícone que influencia milhares de jovens. A pressão não desapareceu, apenas mudou de forma. O capítulo atual da vida de Gabriel mostra alguém que aprendeu de maneira difícil que sucesso profissional não substitui estabilidade emocional. A reconciliação parcial, o retorno ao mar e a nova postura pública indicam avanço, mas não encerramento. Porque algumas histórias não terminam com aplausos ou conflitos resolvidos. Elas continuam, evoluem e deixam perguntas abertas que ainda estão sendo respondidas com o passar do tempo. Com o tempo, a história de Gabriel Medina deixou de ser apenas um conflito familiar e passou a representar algo maior: o debate sobre autonomia, limites e o custo do sucesso precoce. Desde muito jovem, Gabriel carregou nos ombros a responsabilidade de transformar talento em estabilidade financeira. Quando essa missão foi cumprida, surgiu uma nova necessidade: a de separar amor de administração, família de empresa.
Gratidão de dependência. Esse processo nunca é simples, especialmente quando envolve milhões de reais, contratos internacionais e exposição constante. Após o rompimento societário com Simone Medina, ajustes jurídicos e patrimoniais foram realizados para encerrar oficialmente a parceria empresarial. O modelo que sustentou sua carreira por anos deixou de existir. A partir dali, Gabriel assumiu o controle direto de sua gestão, montando nova equipe e reorganizando a estrutura profissional. Essa mudança simbolizou liberdade, mas também trouxe responsabilidade integral. Sem a antiga rede familiar no comando, cada decisão passou a depender exclusivamente dele. No cenário público, a narrativa também se transformou. O surfista deixou de ser visto apenas como campeão e passou a ser citado em discussões sobre saúde mental no esporte, relações familiares complexas e os desafios da fama. O caso expôs como a linha entre apoio e controle pode se tornar tênue quando o dinheiro entra na equação. Ao mesmo tempo, mostrou que romper ciclos pode gerar dor, mas também crescimento. Gabriel seguiu competindo, treinando e construindo novos projetos, enquanto a relação familiar tentava encontrar um equilíbrio possível. A liberdade conquistada teve custo alto, incluindo desgaste emocional, exposição e perdas pessoais. No entanto, também abriu espaço para escolhas mais conscientes. A história ainda não chegou ao fim, porque reconciliações, decisões profissionais e novos desafios continuam surgindo. O que mudou foi a posição de Gabriel dentro dela. Agora ele não surfa apenas para manter um império, mas para sustentar a própria identidade, algo que talvez seja o maior troféu que alguém pode conquistar. A história de Gabriel Medina não é apenas sobre títulos mundiais, medalhas olímpicas ou manobras perfeitas. É sobre algo muito mais humano. É sobre o que acontece quando talento vira sustento, quando família vira empresa e quando gratidão começa a se confundir com obrigação. Durante anos, a parceria entre Gabriel Medina e Simone Medina foi vista como exemplo de união e estratégia. E, de fato, houve dedicação, sacrifício e construção conjunta. Mas também houve excesso de controle, conflitos financeiros e um rompimento público que expôs feridas profundas. O caso mostrou que sucesso não elimina conflitos familiares. Pelo contrário, muitas vezes amplifica tensões que já existiam. Mostrou também que saúde mental não escolhe profissão nem poupa campeões. A pausa em 2022 deixou claro que nem todo tipo de queda acontece diante das câmeras. Algumas acontecem no silêncio, longe das ondas. Com o tempo, vieram sinais de reaproximação, mas em um formato diferente, sem sociedade empresarial, sem gestão compartilhada. Apenas tentativa de convivência entre dois adultos que viveram uma ruptura intensa. O que essa trajetória ensina é simples e poderoso. Amor não pode ser contrato e apoio não pode virar posse. Quando dinheiro entra na equação, limites precisam ser claros ou o preço emocional pode ser alto demais. Gabriel voltou ao mar. Voltou às competições e segue escrevendo novos capítulos. Mas a cicatriz dessa história continua como lembrança de que autonomia custa caro. E às vezes, o maior desafio não está na onda, está dentro de casa. Agora, eu quero ouvir você. Na sua opinião, dinheiro pode mudar uma relação de sangue? Família deve participar da gestão da carreira ou isso sempre traz risco? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você chegou até aqui, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para não perder as próximas histórias. Porque no mundo da fama, o que parece vitória, muitas vezes esconde batalhas invisíveis. E a próxima investigação já está começando.